Fala pessoal, a gente fez um vídeo aí falando sobre a banca IBFC e a matéria de português, né? E muita gente veio agradecer aí porque estava focando muito na parte de interpretação de texto, que é o terceiro assunto mais cobrado daquela banca, mas não é o carro-chefe, né? É a parte de sintaxe ali, o carro-chefe da banca. Então é importante para dar uma direcionada nos estudos. Tem que focar em interpretação de texto, tá? Mas não como foco principal da banca. E hoje a gente vai falar da parte ali de história. E eu fui buscar as provas de história, fui buscar as questões de história, encontrei muita dificuldade para achar as questões e provas ali da banca IBFC que cobram a matéria de história, né? Eu vou colocar aí na tela para vocês, ó, eu consegui separar ali em torno de 17 provas aqui, ó, para a gente fazer uma análise da banca. E também fui ali no site do Que Concursos, né? E separei ali em torno de 72 questões com filtro, né? História do Brasil e história do ano de 2025 até o ano de 2019, para a gente conseguir fazer uma análise aí dessa banca. E eu tô com o concurso de vocês com o edital aberto aqui, ó, pessoal. Então você tem ali na parte de história Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. Se eu fosse montar uma estratégia baseado na análise das questões da banca, o que é que eu faria, né? Foi isso que eu resolvi fazer aqui para vocês, ó. Dentro de Brasil Colônia, a minha estratégia seria compreender a estrutura e o funcionamento do sistema colonial português na América, estudar detalhadamente a economia do açúcar e da mineração, suas características sociais e seus impactos, analisar a formação da sociedade colonial com foco na escravidão e nas relações de poder, entender as primeiras atividades econômicas desenvolvidas no Brasil após a chegada dos europeus e estudar ali a parte de Paraná, movimentos de ocupação do território, porque a banca gosta, pela análise que eu fiz ali, gosta de trazer questões regionalizadas, tá? Na parte ali do Brasil Império, estudar os tratados e revoltas desse período ligados à emancipação política do Paraná, muito importante. Estudar a emancipação do Estado, beleza? Quem são os nomes mais importantes da emancipação política do Paraná? Isso aqui você tem que saber. Estudar ali o ciclo da erva mate, mais a dinâmica do tropeísmo, que está totalmente ligado com a história do Estado, e a banca gosta de trazer questões regionalizadas. Há uma menção nas questões à produção cafeira no século XX, mas não tem um foco ali na escravidão e no trabalho livre no Império. Então, eu não consegui encontrar questões que faziam essa menção ali, beleza? A respeito da independência no Brasil ali, ó, o processo geral de independência no Brasil é fundamental para você conseguir entender ali o período imperial. Já dentro ali do Brasil República, eu resolvi separar do assunto que mais apareceu nas questões para o assunto que menos apareceu. O assunto que mais apareceu foi a implantação do regime republicano e os conflitos sociais, ali em torno de 25% a 30% das questões. Depois vem a estrutura política e os movimentos sociais no período militar, em torno de 15% a 20% das questões. Política oligárquica e coronelismo, aproximadamente de 10% a 15% das questões, a República Velha e o domínio das oligarquias ali. E a Era Vargas ali, ó, Estado, Trabalho e Cultura, em torno de 5% a 10% das questões trouxeram isso daí. E da onde que eu tirei basicamente isso aqui, pessoal? Basicamente saiu dessas questões aqui do Que Concursos, tá? Eu tentei filtrar aqui só a história do Brasil para a gente conseguir uma estatística melhor. Vou já explicar para vocês isso aqui, tá? E por último ali, abertura política e a nova república, né? Teve uma baixa incidência desse assunto, menos de 5% ali das questões analisadas. Daí qual foi a conclusão que eu cheguei? Das 165 questões de prova que foram analisadas ali, em torno de 66 tinham um foco regionalizado explícito. Isso aqui é daquelas 17 provas lá. Daí das questões do Que Concursos ali, que eu coloquei o filtro, né? Em torno de 13 delas ainda tinha um foco regionalizado, né? Então vamos lá. 13% equivale a vezes 100 dividido por 72, ou seja, em torno ali de 20% das questões que deveriam estar focado ali só na parte de história do Brasil mesmo, um geralzão, né? Porque tem o filtro específico dentro do Que Concursos,
para questões que são regionalizadas. Em torno de 20% dessas questões ainda vieram enviesadas ali com foco regionalizado. E eu tive muita dificuldade para encontrar concursos em que a matéria de história é cobrada com foco aí pela banca IBFC, e a maioria cobrou a história regional mesmo, tipo, não tinha matéria história. O concurso vinha cobrando só história e geografia do estado, entendeu? Então a maioria das provas não tinha a matéria história geralzão igual tem para vocês aí, que vai pedir para você estudar o Brasil Colônia, o Brasil Império, o Brasil República. Então, se eu fosse estudar agora do zero, né, eu tentaria dar um foco em tudo aquilo que traz a história mais regionalizada. E você tem que ter uma visão mais geralzona. Por exemplo, se você está aqui, ó, dentro de Brasil Colônia, né? Você tem que saber as características da sociedade do açúcar, que era uma sociedade rural, que tinha um forte vínculo e valor religioso, era uma sociedade com um conservadorismo clássico forte, sociedade patriarcal, escravista, né, principalmente ali africano e indígena, raríssima mobilidade social, então o pobre morria pobre, que tinha uma fragmentação territorial em lotes, que eram as capitanias hereditárias e as sesmarias. Então, assim, ó, uma visão geral você tem que ter. E a parte específica que fala sobre a história do Estado, você tem que saber. Você tem que saber. Lá na parte do Império, por exemplo, você tem que saber que o Império ele era baseado na monocultura, na escravidão, no latifúndio, marcado ali principalmente pelo mercado externo. Então isso aqui é o mínimo, você tem que saber o mínimo. E esse material aqui que eu estou mostrando para vocês é o meu material da parte de conhecimentos gerais, que você consegue estudar português, geografia, história e informática com qualidade. Só a parte de matemática e ECA ali que provavelmente você vai deixar de lado aí, beleza? Mas para essa parte aqui, principalmente história, geografia e português e informática, você consegue ter uma noção muito boa. Quem puder pegar o meu material, cara, pegue porque vale a pena. E nessa fase que nós estamos aí do desespero, né? Todo mundo correndo atrás do prejuízo, eu podia facilmente aí cobrar 150, 200 reais por esse material, mas ele é R$ 89,90. E se você for parcelar no cartão lá, vai ficar mais barato do que uma Coca-Cola por mês. Quanto tá a Coca? Uns 10, 11 reais? Esse material aqui por mês vai ficar R$ 8,00 e é o investimento que você faz aí. Então, assim, momento de vender o meu material aqui, né, cara? Mas vale muito a pena você pegar o meu material para você conseguir andar mais rápido nesse conteúdo, porque ele é um resumo do conteúdo do teu edital. Então você não vai ficar perdendo tanto tempo assim com essa parte de conhecimentos gerais da tua prova e vai conseguir focar um pouco melhor aí na parte de conhecimentos específicos. Espero que você tenha gostado aqui dessa análise de história que a gente fez. Muito provavelmente a próxima análise que a gente vai fazer é a de geografia, que vocês estão pedindo bastante, e a gente conversa aí mais num próximo vídeo. Não deixa de deixar aí nos comentários qual matéria você quer que eu faça análise no próximo vídeo. Para quem tiver interesse no material, o link vai estar aí na descrição e também fixado no primeiro comentário. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.